Esta é a parte 3 da temática, como conhecê-lo. Só tem lógica verem esta parte se viram a parte 1 e a parte 2 que estão identificadas, para vocês terem a temática no todo. Esta parte, a parte 2 foi as causas e a parte 3 e a última é o depois. Ok, já sabemos as causas, já estamos a fazer o luto e depois. Temos que ver aqui sempre os três momentos, que é, ele já não existe na nossa vida, quer dizer que ele desapareceu. E aqui o desapareceu tem muita importância, né? Se ele desapareceu e bloqueou, por exemplo, tudo de maneira a nós não termos contacto com ele, ou se ele desapareceu e deixa migalhas de maneira a nós irmos atrás dele. Outra parte é ele existe, por isso, continua a ser um aproveitador. A relação já terminou, mas continua a procurar a pessoa por dinheiro, pelos filhos ou por sexo. E a mulher consente esse tipo de relação. Ou então, uma outra parte que é eu não quero que ele exista. Geralmente são os agressores, não é? Que não saem da nossa vida. E nós aqui temos que ponderar a situação das queixas ou não queixas, nos protegemos a nós e aos nossos filhos. Estas três partes no depois. É preciso nós analisarmos aqui a parte sexual é muito importante, porque nós só conseguimos esquecer uma pessoa quando ela deixar de ser o comparativo na sexualidade. Se ele existe e continuam a fazer sexo, vocês nunca vão conseguir esquecer esta pessoa. Se ele é um agressor sexual, vocês até querem nos esquecer, mas ele continua a ser agressivo e quase a violar, não é? Ou ele já não existe, mas era bom sexo. É um bom comparativo. Ou ele já não existe e era mau sexo. Tudo isto ajuda-nos no depois, a esquecer. O esquecer aqui é, esta pessoa não vai deixar de ser uma memória, uma lembrança, não é? O esquecer aqui é no sentido de não deixarmos a nossa vida ser afetada por aquela pessoa ter existir, ou existir e nós não queremos que ela exista, não é? Dos agressores, as queixas na polícia têm que ser realizadas. Peçam ajuda. Existem muitas associações de apoio à vítima. Existem linhas de apoio à vítima. Qualquer psicólogo faz esse apoio também. É preciso vocês verem que um agressor tem que ser referenciado na polícia. Porque ele pode, à primeira, se fizerem queixa, a queixa ser arquivada, a segunda pode ser arquivada, porque tudo isto anda à volta das faltas de provas, mas é impossível haver uma segunda ou terceira queixa e o juiz que analisa o caso ver várias queixas sobre aquela pessoa e não considerar aquela pessoa um agressor. Por isso é importante as mulheres referenciarem estes agressores. Volto a frisar, como já fiz em vários vídeos, que a agressividade não é só bater. É verbalização, é chamar-vos nomes, é diminuir-vos, é ofender-vos, é controlar-vos, é estar à porta do vosso emprego, é falar com os vossos amigos, é dizer mal de vocês aos vossos amigos, é partilhar fotografias que vocês tinham enviado para ele e ele partilha com outras pessoas. Tudo isto é agressividade, tudo isto é alvo de queixa na polícia. Por isso, aqui nesta parte, para a resolver, é os agressores só se resolve com queixas. Ou então aguentem-nos, ou então morram. Não há aqui nenhuma outra opção. Quando nós vemos aquelas pessoas todas, aquelas mulheres todas que morrem, estiveram nestas indecisões, não fizeram queixas. E algumas fizeram, e foi por causa dessas queixas, que depois fazem as queixas, retiram as queixas, porque existe muito medo, não é? E filhos e famílias. Isto aqui é importante as mulheres saberem que fazendo uma queixa hoje em dia é diferente do que fazê-la há um ano atrás. Tudo funciona melhor. Claro que aqui a prova é sempre muito complicada, mas esta pessoa sendo referenciada uma, duas, três vezes, ele passa a ser um agressor, porque as mulheres não são malucas. Não há três mulheres diferentes que não se conhecem de lado nenhum a acusar a mesma pessoa da mesma coisa. Por isso, os juízes olham e veem. Agora, claro, se veem só uma mulher e um homem, dão o benefício da dúvida, né? Se virem duas queixas de duas mulheres para o mesmo homem, vai ver o que é que se passa. Se virem três queixas, aquela pessoa é um agressor, ponto final. Depois, ele existe e vocês mantêm relações com esta pessoa. Relações de amizade, há aquelas pessoas que transformam relações amorosas em relações de amizade.
Se não seguirem a sua vida, se isto não for bem terminado, aquela pessoa continua a ser um aproveitador. Vocês passaram a ser mais uma que ele pode usar. Isto não vos faz bem. A nível emocional, a nível de segurança, a nível de vida, porque raras são estas pessoas que depois conseguem, quando têm ex com boas relações, e quando eu digo boas relações é no sentido de haver sexo, podem ser amigos e respeitarem-se, podem ter chegado ao fim da relação de comum acordo, são amigos. Eu estou a falar no sentido de aproveitamento, quando ele se continua a aproveitar de vir-vos pedir dinheiro porque tem dívidas, quando ele continua a vir pedir-vos o vosso carro, quando ele nos filhos não cumpre o que tem que fazer com os filhos, quando ainda é amoroso e carinhoso e faz bom sexo. Nestas situações vocês estão a ser usadas, por isso é bom vocês saberem que nenhuma outra pessoa consegue entrar no vosso comparativo, porque vocês ainda estão numa relação, só não têm, mas é pessoa, não é? Mas nesta fase vocês ainda estão à espera que ele volte, não é? Ou na reconquista, estão na esperança de que mude. E para a relação ter terminado, muita coisa má aconteceu para vocês neste momento continuarem ainda à espera dele ou na de reconquista, não é? Por isso, as causas, é importante nós vermos quais foram as causas, porque isto é importante para o esquecer quando ele já não existe. A melhor situação é mesmo quando ele desaparece e bloqueia tudo. Porque eu, quando dou ajuda especializada, a primeira coisa que digo à mulher é primeiro luto é bloqueá-lo nas redes sociais, bloquear o número dele no telemóvel e todas as fotografias em comum. Pega nelas e põe numa pena. Não está no telemóvel. Há muitas mulheres que no dia-a-dia, mesmo numa situação que já estão a tentar se esquecer de alguém, mas vão ao telemóvel ver a fotografia do menino, do filho ou do cão e está lá a fotografia do ex, não é? Isto começa a ser uma ruminação da pessoa estar sempre a pensar a mesma coisa, que é má. Depois temos que ver as saudades, não é? Porque terminou uma relação, a pessoa era um duo, passou a ser só uma, e agora tem saudades dele, saudades de coisas com ele, e agora está sozinha. Por isso, aqui tem que se reconstruir. Esta é a parte mais complicada. A ajuda especializada aqui é boa para haver rotinas, horários, interesses e até aprendizagens. A pessoa tem que aprender a estar sozinha. Temos que ver aqui na parte da sexualidade, mais uma vez, a vossa sexualidade atual. A masturbação é algo que fisiologicamente vos relaxa, vos dá bom sono e, nestes inícios, podem até pensar nele, no ex, é natural, mas podem começar a pensar, olha, nos filmes, nos livros, nos amigos, no canalizador, no eletricista, quem vocês quiserem. Isto é importante, porque quando vocês se desprenderem na fantasia, mais depressa esquecem na realidade. Temos que ver aqui a parte financeira, né? Se ficaram dívidas em comuns, bens em comuns e os filhos também nesta parte financeira, as ajudas ou não. Isto é importante haver ajuda especializada a nível de advocacia. Não façam esta negociação sozinha, porque se ele não existe e desapareceu, ou vos deixou com as dívidas e agora a responsabilidade é vossa, né? Ou os filhos e agora vocês é que têm que se arranjar, ou se ele existe, não deixem que estas situações fiquem por resolver só porque ele se aproveita de vocês e vos dá o pequeno afeto, o pequeno abraço ou o sexo que vocês não conseguem recusar, porque gostam e precisam e porque ele é o comparativo melhor que vocês tiveram até agora. Mas para se estar a aproveitar de vocês, vocês racionalmente têm que saber que não é o melhor comparativo, não é? Aí a ajuda especializada é boa no sentido de vocês verem que existem outras pessoas, outros mundos, outro tipo de relações, outro tipo de respeito. E isso só por comparativo. Porque quem, por exemplo, só teve um parceiro, chega agora aos 35, 40 anos, tem filhos e aquela pessoa, claro, por isso é que a desilusão é maior, não é? Muito tempo com a mesma pessoa de quem amavam e aquela pessoa, como é que pôde fazer aquilo à minha pessoa? Mas pronto, temos que ver as causas no vídeo parte 2. Temos que ver a nível dos filhos, como é que nós comunicamos isto aos filhos, quem diz o quê e o que dizem, se está em sintonia ou não. Se houver conflito, não vai ser a mesma coisa dito por ele ou por ela. E isto é algo que os vai ligar sempre, não é?
mesmo que ele desapareça, um dia mais tarde os filhos vão-vos perguntar pelo pai. E pronto, vocês têm que ter esta parte bem resolvida, e aqui a melhor coisa é serem o mais sincera possível, não é? A relação não deu certo, o papá gostava de outras pessoas, ou a mamãe gostava do papai e o papai não gostava, e isto terminou. Isto é preciso dizer às pessoas, para os meninos serem confrontados com uma situação final, fim de relação. Porque muitas vezes, nestas situações do ele existe e continua-se a aproveitar, os meninos continuam a ver o papá lá em casa a ir a dormir com a mamã de vez em quando, não é? Já não é sempre. Não é? Isto cria umas confusões nas cabeças dos miúdos, inseguranças, modelagem. Por isso, se forem meninos, isto vai acontecer, ele vai repetir isto com outras mulheres. Se forem meninas, ela está a aprender que aquilo é o que ela vai ter. Isto é muito importante. Nós, quando somos pais, não houve só o parir. Também tem que haver agora aqui o ensinar, o modelo. E por modelagem, nós estamos a ensinar coisas erradas, se calhar, aos filhos. Temos que ver emocionalmente como é que estamos, não é? A nível de tristeza, de autoestima, o medo de ficar sozinha, as inseguranças que temos com os corpos, não é? Porque muitas vezes temos inseguranças com os corpos que não existem, não é? Eu tenho mulheres que entram no meu gabinete e para elas olham e dizem isto, eu não gosto disto no meu corpo, não é? Eu sou homem, além de psicólogo, olho, e aquilo, claro, não é... Mas aquilo era o que ele dizia que era feio. Porque ela está-se a olhar com os olhos com filtros dos outros, dele ou dos outros, não é? E muitas vezes nós temos que retirar estes filtros, o tal empoderar, o dar segurança. Isto é muito importante, porque hoje em dia vemos mulheres com 40 e 50 anos, e às vezes com 60 anos, ativas sexualmente, têm corpos que, com aquelas idades, não vamos esperar que tenham corpos de 20 anos, não é? Por isso, mas muitas vezes a parte da insegurança do físico é complicado, porque põe isso muitas vezes a competir e a compararem-se com meninas mais novas. Ele gosta mais dela porque tem um corpo melhor. Mas se formos ver, a outra tem 20 anos e ela tem 40 ou 50, não é? Esta parte da insegurança é porque a mulher não tem o poder suficiente para dizer, não, ok, ele está nos 20 e tal anos, né? Supostamente deveriam ser da mesma idade, e não são. Por isso, se ele agora quer meninas mais novas, o comparativo, eu não me posso comparar com ela, não é? Eu só me posso comparar comigo, quem eu sou. Porque eu não sou só um corpo, tenho mais dimensões. Porque o ex vai ter com a de 20 anos, mas é só para o sexo, e ela depois passa a vida, continua a vida, e ele depois não tem ninguém, vai andar na quantidade. Nestas idades a mulher já está na qualidade, não quer vários homens, não é? Quer os bons. Onde é que estão os bons? Essa é a pergunta, não é? Como procurá-los? Isso tudo só conseguimos tirando estas inseguranças, porque uma mulher com 40 ou 50 anos já deverá ter filhos criados, não é? Tem que ter todas as outras dimensões, e muitas vezes são mulheres maravilhosas, lindas, com mundos interiores belos, que estariam bem sozinhas se não sofressem de solidão, por isso se não pertencessem sempre a um nós, mas precisam de alguém, e essas mulheres procuram pessoas que muitas vezes não veem essas características delas, porque elas não revêem essas características nelas próprias. O tal empoderamento e a tal segurança e confiança tem que passar por aqui. A mulher tem que se deixar de comparar ela com outras, né? Os comparativos deixamos só para o que é que ela quer, comparado com o que teve, né? É esta versão de nós olharmos de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou pior, olharmos de fora para dentro com os olhos dos outros. E as culpas. Aqui no depois, as culpas é o que leva mais tempo a fazer o luto, porque se nós assumirmos as culpas todas, nós resolvemos melhores. Vão ver o vídeo das culpas, que é importante. Se nós resolvemos, se continuamos a culpar a ele de tudo o que aconteceu, o luto vai ser de meses, de anos, né? As tais pessoas que ficam à espera, que ficam viúvas de homens vivos, né? É importante no depois nós temos estas dimensões todas resolvidas. A ajuda especializada serve para esta situação. A ajuda especializada não serve só para quando uma relação está mal. Eu tenho aqui pessoas que veem a relação estando bem. As pessoas querem, mas é aprender outras coisas, não é? Para investir nas relações. Porque a rotina e a parte monótona, ao fim de alguns anos, cansa. Por isso leva as pessoas, se calhar, a distrair-se da relação e focar-se mais no externo. E aí começam muitas vezes os interesses ou desinteresses e as infidelidades.
é importante as pessoas construírem-se, primeiro elas, e depois não permitirem muitas coisas. Porque a maior parte das causas do vídeo, a parte 2, que vocês já devem ter visto para estarem a ver agora este vídeo, que é a parte 3, a maior parte daquelas causas foram permitidas pela mulher, porque na sua seleção inicial não contemplou aquelas partes. Por isso é importante vermos as causas e mudarmos. Aqui, uma parte racional, que é a ajuda especializada, ajuda-nos muito mais.